Irmãos, não poderia ser um domingo mais especial do que esse. Ter conosco o nosso pastor Odilon. Vou pedir para, devagarzinho, as crianças em silêncio. Vou pedir para os pais continuarem aqui um pouquinho mais. O pastor Odilon falou que tem uma palavra breve hoje. Vou pedir para os pais continuarem aqui, mas em silêncio as crianças vão saindo, e vou pedir para o pastor Odilon vir aqui à frente para tomar o púlpito e trazer uma mensagem com certeza muito especial para nós. O pastor Odilon é o nosso pastor, é um presente de Deus ter o pastor Odilon no corpo ministerial dessa igreja. O pastor Odilon, à frente da igreja, serviu essa igreja por muitos anos e continua servindo como pastor emérito dessa igreja. Irmãos, é uma honra ter um homem tão honrado, tão apaixonado pelo Evangelho e com a palavra tão especial como nós sempre ouvimos do pastor Odilon. Por isso, abram o coração de vocês, não se distraiam, não acabou, abram o coração de vocês para ouvir a palavra de Deus nesse momento. Que alegria imensa retornar, estar com os irmãos aqui nesta manhã tão especial, abrindo as festividades aí do Natal, né, pastor? E estou feliz, muito honrado com o convite, meu amado pastor Alípio, a sua família, vocês são muito queridos. Esta igreja é muito querida, e eu sempre tenho os irmãos na minha mente, no meu coração, e nas minhas orações. Eu agradeço a oportunidade de estar aqui hoje com os irmãos. Estou testando aqui para ver se está funcionando o nosso passador aqui, né? Mas o nosso desejo é que todos nós tenhamos um Natal abençoado, um início de ano abençoado também, e que tenhamos grandes e maravilhosas bênçãos no ano que nós estaremos recebendo. Achei muito linda a cantata das crianças, bonito demais, né? Depois que terminar a mensagem, você vai pensar que eu li toda a cantata antes. Eu realmente não conhecia, só vi o tema, mas eu não conhecia o conteúdo. Mas Deus nos conduziu de tal maneira que as coisas realmente são bem encaixadas quando o Espírito Santo conduz, né? E eu creio que o Senhor tem nos conduzido para essa nossa meditação aqui hoje. A Olga não pôde estar aqui, mas ela mandou um beijão para todos os irmãos, para toda a igreja, e que Deus possa continuar abençoando essa igreja, o seu pastor e a liderança dessa igreja. Mas não podemos demorar porque o nosso tempo corre, né? Aqui está o nosso tema para esta manhã: a mais bela mensagem. Foi mais ou menos isso que a gente ouviu agora na cantata, né? A mais bela mensagem. E o texto é um texto bem conhecido, nós conhecemos muito bem o texto. Será que a gente poderia fazer uma leitura uníssona, bem bonita, todo mundo lendo? Vamos fazer? Vamos ficar em pé para ler? Leia bem bonito comigo. Ora, havia naquela mesma comarca pastores que estavam no campo e guardavam durante as vigílias da noite o seu rebanho. E eis que um anjo do Senhor veio sobre eles, e a glória do Senhor os cercou de resplendor, e tiveram grande temor. E o anjo lhes disse: não temais, porque eis aqui vos trago novas de grande alegria, que será para todo o povo, pois na cidade de Davi vos nasceu hoje o Salvador, que é Cristo o Senhor. E isso vos será por sinal: achareis o menino envolto em panos e deitado numa manjedoura. E no mesmo instante apareceu com o anjo uma multidão dos exércitos celestial, louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nas alturas, paz na terra, boa vontade para com os homens. Amém. Ainda em pé, vamos orar. Nosso Pai, o Senhor tem falado conosco todo o tempo que estamos aqui na Tua presença, nesse culto. Obrigado por falares conosco através das crianças.
Obrigado porque o Senhor tem falado conosco através dos cânticos, das orações. E agora pedimos, ó Pai, a Tua bênção para a palavra que será exposta. Que Teu Espírito Santo esteja usando o Teu servo como canal da Tua graça e canal da Tua bênção. É nossa oração em nome do Senhor Jesus. Amém. Pode sentar. Pastor, pode abrir para mim, pastor, por favor. Muito bem. Obrigado, pastor. Acabamos de ler um texto muito conhecido. Os pastores guardavam durante a vigília da noite o seu rebanho. Creio que, como as outras noites, uma noite comum, provavelmente muitas estrelas no céu, uma noite bonita. Creio que uma noite calma, depois de um dia de intenso trabalho dos pastores cuidando dos seus rebanhos, e agora, ali no silêncio da noite, depois de um dia intenso de atividades, e naquele silêncio, de repente, é rompido com um grande resplendor, como nós acabamos de ver, ler no texto. E a glória de Deus se manifestou naquele momento, e o silêncio foi quebrado pelo anúncio maravilhoso, uma mensagem muito especial, anunciada pelo anjo, a mensagem mais linda, mais bela, jamais proclamado na terra. Esta é a mensagem que o anjo anunciou. Vamos ler juntos? Pois na cidade de Davi vos nasceu hoje o Salvador, que é Cristo o Senhor. Como deve ter sido lindo esse momento. Os anjos ali fazendo um tipo de estribilho, né? O anjo proclamou, e todos os demais anjos, um exército celestial, um coro muito grande, todo resplendor e um tipo de estribilho, todos os anjos cantam. Vamos falar juntos? Glória a Deus nas alturas, paz na terra, boa vontade para com os homens. Você consegue imaginar um momento tão lindo como este? Por mais que a gente tente imaginar, não dá para imaginar. A nossa cabeça é muito pequena. Eu, quando começo a tentar imaginar como vai ser o céu, me dá um nó na cabeça, porque eu não consigo imaginar como que é um ser espiritual. Você consegue pensar num ser espiritual? Eu não consigo. E também a Bíblia diz que você não consegue mesmo, né? Nós temos aqui, esse slide aqui está faltando mas vamos começar aqui. Eu quero conversar com os irmãos sobre 3 aspectos nessa linda mensagem que nós acabamos de ler, começando as 3 com a letra R. Isso certamente vai facilitar um pouco a nossa compreensão. E o primeiro que nós vamos meditar é revelação, sublime revelação. E diz o texto que os pastores tiveram grande temor quando perceberam aquele clarão imenso, aquela glória maravilhosa, e os pastores tremeram. E é fácil a gente pensar por que eles tremeram. A glória de Deus manifestada, meu irmão, o brilho da glória de Deus, seres angelicais cantando, seres angelicais louvando a Deus, e um clarão tremendo. Aí eu comecei a pensar, por exemplo, quando Moisés subiu ali no templo, no monte, aliás, para receber as tábuas pela segunda vez, o rosto de Moisés brilhava intensamente, e as pessoas não podiam olhar para o rosto de Moisés por causa do brilho, precisava de um véu para cobrir. Meu irmão, essa é uma pequena amostra da glória que os anjos viram. E como nós podemos ler na palavra de Deus, esse texto aqui, mas como está escrito, pode ler comigo? As coisas que o olho não viu, o ouvido não ouviu, e não subiram ao coração do homem,
são as que Deus preparou para os que amam. É isso mesmo, irmão. O que você nunca ouviu, você nunca imaginou, você nunca vai imaginar, é a glória que Deus preparou para nós. E que Moisés teve uma amostrazinha, e que os anjos tiveram uma amostrazinha, e que Pedro e João e Tiago lá no Monte da Transfiguração tiveram uma amostrazinha. Meu irmão, vai ser uma coisa muito gloriosa quando nós pudermos contemplar por toda a eternidade essa glória do Senhor maravilhoso. É uma revelação de Deus para a humanidade. E qual era a revelação? Qual foi o anúncio do anjo? Esta mensagem: nasceu o Salvador. Esta é a mais bela mensagem jamais proclamada no mundo. Nasceu o Salvador, foi para isso que ele nasceu, para salvar. É isso que diz a palavra, e isto é Natal. Nós acabamos de ver, isto é Natal. Jesus Cristo nasceu. E veja o que diz a palavra aqui em Lucas 19:10, porque o Filho do Homem, pode ler? Natal é isso, as crianças falaram muito bem. Natal é Jesus em carne, é Deus em carne, é o Deus conosco. O conceito do mundo, hoje nós vimos na cantata das crianças, qual é o conceito do mundo sobre Natal? O que as pessoas pensam sobre o Natal? Um professor universitário cristão, no final do ano, ele resolveu fazer uma pesquisa com seus alunos. Ele tinha uma classe de mais ou menos uns 50 universitários, e ele escreveu na lousa bem grande, Natal. Pediu que cada aluno pegasse um papel, escrevesse naquele papel a primeira coisa que te viesse à mente quando você pensa em Natal. Escreva já uma primeira coisa que você pensa quando fala em Natal. Todo mundo escreveu, o professor recolheu todos os papéis, mais ou menos 50 alunos, alguns eram repetidos, falaram a mesma coisa, e ele fez ali uma relação das coisas que os 50 alunos relacionaram ao Natal. Eu vou colocar para vocês a lista do professor: árvore, pinheirinho, sinos, bolas coloridas, cânticos, nozes, passas, Papai Noel, chocolate, pisca-pisca, brinquedo, bolo, neve, peru, refrigerantes, presentes. Nenhuma referência a Jesus que nasceu. É muito triste isso. Nenhuma referência a Jesus. Nada de errado você ter peru no Natal. Não há nada de errado você ter o seu pinheirinho. O problema é não ter Jesus no Natal. E alguém disse com muita sabedoria, e é uma triste verdade, que Natal é a festa de aniversário com aniversariante ausente. É uma realidade que nós podemos constatar regularmente. Natal é Jesus, Deus que se fez carne, o Salvador. Essa foi a revelação que os pastores trouxeram em Belém, a revelação que veio do céu para nós. Natal sem Jesus pode ser tudo o que você quiser, menos Natal, porque Natal é Jesus, e foi o que as crianças falaram na cantata. Mas há um segundo R que eu gostaria de falar com vocês, que é resolução. Resolução foi a reação que os pastores tiveram à revelação. Diante da revelação que nasceu em Belém o Salvador, qual foi a reação dos pastores? Eles tomaram uma resolução. E qual foi a resolução que eles tomaram? Pode ler? Vamos, pois, até Belém e vejamos isso que aconteceu. Eles tiveram uma reação diante da revelação de Deus. Os pastores estavam no campo, diz o texto, na mesma comarca. Era ali na própria, uma região de campo para pastoreio. E o texto não diz a distância.
Mas certamente havia alguma distância, porque eles se dispuseram a ir, caminhar até para poder encontrar Jesus. Eles foram a Jesus para ir até o encontro de Jesus. Esta é a resolução que eles tomaram. Pensando em resolução, eu busquei na palavra de Deus alguns textos e achei tantos, mas selecionei apenas 2 parábolas falando sobre resoluções diferentes de pessoas. E é interessante analisar. Aquela parábola dos 2 filhos, do pai que mandou o filho ir na vinha, para trabalhar na vinha. O primeiro deu uma resposta e o segundo deu outra resposta. Você se lembra qual foi a resposta do primeiro? O pai disse ao filho: filho, vai trabalhar hoje na minha vinha. Qual foi a resposta dele? Quem se lembra? Não quero ir. Não vou não. Qual foi a resposta do segundo? Eu vou, pai, eu vou, Senhor, estou pronto. Essas são resoluções diferentes. Mas eu quero pensar numa outra resolução, do filho pródigo. Você se lembra da parábola do filho pródigo, tão conhecida? Como nós conhecemos, ele pediu a parte da sua herança, e ele deixou de lado o aconchego da família, aconchego dos pais, o conforto, todas as bênçãos que ele tinha ali com a família, e pegou a sua parte de herança e foi para longe, bem distante, onde desperdiçou tudo que ele recebeu do pai, numa vida completamente irregular, uma vida dissoluta, de devassidão. E esse rapaz depois perdeu tudo que tinha, e ninguém lhe dava nada, e diz o texto que ele começou a passar fome, e finalmente conseguiu lá um emprego miserável de apacentar porcos, uma coisa terrível, já pelo trabalho, mas também por ser judeu, uma coisa triste demais. E a Bíblia diz que ele tinha vontade de encher o estômago com as bolotas que os porcos comiam. Era triste a sua situação. E quando ele estava lá no fundo do poço, nessa situação ali entre os porcos, este jovem tomou uma resolução. Qual foi a resolução? Levantar-me-ei e irei ter com meu pai. Vou deixar essa vida horrível. Eu vou voltar. Foi uma resolução que o filho pródigo tomou. Os pastores de Belém, quando viram a revelação de Deus, também tomaram uma resolução: vamos a Belém, vamos a Belém. Eles não ficaram apenas contemplando a beleza da revelação, eles partiram para encontrar o Deus da revelação, Jesus Cristo. Lá em Belém era uma resolução. Não basta se encantar com a mensagem de Natal, é preciso ir a Jesus Cristo. E aí nós chegamos ao terceiro R. Qual é o terceiro R? Realização. E assim é o nosso último R. Não quer dizer que vai ser mais rápido, mas veja, realização. O que os pastores viram ali, a manifestação da glória de Deus, os levou a tomar uma resolução. Mas uma resolução precisa ser realizada. E aí o que nós temos é você tornando uma resolução em ação, uma decisão em ação. E qual foi então a realização? O que foi que eles fizeram? Vamos, pois, até Belém e vejamos o que aconteceu, a resolução. E qual foi a realização? Pode ler comigo? Foram apressadamente, acharam Maria e José e o menino deitado na manjedoura. Meu irmão, muitas vezes nós temos uma resolução muito boa, mas não realizamos aquilo que nós decidimos realizar. Isso é muito comum acontecer nas nossas vidas. Eles foram apressadamente, não havia tempo a perder,
nada podia impedi-los, e eles decidiram que iam, e foram mesmo, tomaram uma resolução e converteram a resolução em ato. Quando uma pessoa decide seguir a Jesus, você pode esperar todo tipo de obstáculo, todo tipo de oposição, todo tipo de dificuldade. O inimigo das nossas almas e todo o poder do inferno tentarão impedir você ir a Jesus Cristo. Eu não sei se tem alguém aqui que está tendo algum impedimento para seguir a Jesus, alguém que está acompanhando conosco na internet. O que é que está impedindo você de seguir a Cristo? Uma pessoa que talvez no passado já tenha até tomado uma resolução: eu quero ser um servo de Jesus, mas não deu continuidade, não está realizando essa sua resolução lá do passado. Talvez alguma coisa, algum pecado que ainda te escraviza, ou talvez algum problema familiar, ou talvez alguma frustração. O jovem rico queria seguir a Jesus e estava pronto para seguir a Jesus. Disse: Senhor, o que eu tenho que fazer para te seguir? E Jesus então conversa com ele, guarda os mandamentos. Eu faço isso já desde a minha mocidade. Então vai vendo tudo que você tem, vem e me segue. Ele saiu triste porque tinha muita riqueza. Uma pessoa que tinha um empecilho às coisas materiais. Quanta gente que não vai a Jesus por causa das coisas materiais, do apego às coisas que todas ficam aqui. Nós sabemos que não foi fácil para o filho pródigo tomar essa decisão. É muito difícil. É fácil dizer lá no chiqueiro que eu vou me levantar e vou ter com meu pai. O desafio é levantar-se mesmo, é realizar. E nós temos o texto dizendo: levantando-se foi para o seu pai. Muita humildade tinha que ter o pródigo, muita humildade, muito quebrantamento para chegar em casa agora. Como é que vai encarar esse pai? Como é que vai encarar essa mãe? Como é que vai encarar esse irmão? Meu querido, é difícil você realizar aquilo que você decidiu, mas você precisa fazer como o pródigo: levantou-se e foi para o pai. Agora veja, interessante a resolução do primeiro filho. Qual foi a resolução do primeiro filho? Qual foi? Eu não quero ir. E qual foi a realização? Quem se lembra? Arrependeu do que tinha decidido e corrigiu, e foi trabalhar na vinha. E o segundo, desculpe: eu vou, pai, estou pronto, viu, pai? Qual foi a reação? Qual foi a realização? Simplesmente não cumpriu. Eu não sei quais são as decisões que você tenha tomado, meu irmão. É melhor que você faça como o primeiro. Jesus perguntou: qual dos dois fez a vontade do Pai? Qual foi? O segundo. Meu irmão, é importante que você tenha decisões corretas, resoluções corretas e realizações corretas. Mas se você tomar uma decisão errada, corrija a decisão que você tomou. Deus conhece o nosso coração. Deus quer que nós tomemos decisões corretas. Final de ano, Natal, Ano Novo, é um tempo que geralmente nós fazemos propósitos novos, né? Eu todo ano renovo alguns votos, alguns propósitos, algumas resoluções que eu preciso renovar, algumas novas que eu preciso fazer. Eu acho que todos nós aqui temos feito isso em tempos como esse que nós estamos vivendo, próximo a um ano novo. Talvez você esteja lembrando algumas coisas que você decidiu ano passado e que não cumpriu. Você tomou uma resolução, mas não tornou aquela resolução em ação. Eu comecei a pensar, nós não temos tempo para falar sobre essas coisas aqui, mas eu quero só mencionar para você, talvez uma das áreas que você precisa e gostaria de tomar alguma resolução é na área da sua saúde. É verdade? O meu corpo é templo do Espírito Santo. Eu tenho que cuidar desse corpo aqui, meu irmão. Você já tomou alguma resolução no ano novo em relação à sua saúde? Quantas vezes você resolveu que ia fazer ginástica todo dia, o ano todo? Quantas vezes você decidiu que ia caminhar todo dia? E aí, como é que você fez a sua realização?
Talvez em relação à alimentação, controle alimentar. Você, meu irmão, é mordomo de Deus, e Deus vai pedir conta de como você administra o seu corpo. Deus pedirá contas a nós. Temos que manter o corpo de Deus, o templo do Espírito Santo sadio para a glória do Senhor. E talvez você tenha que fazer algumas resoluções e pedir forças para realizar. Mas eu pensei em outras coisas. Hoje é dia da Bíblia, palavra de Deus. Meu irmão, como é que está o seu amor pela palavra? Como nós lemos pouco a Bíblia, meu irmão, que Deus tenha misericórdia de nós. Eu me lembro de tomar resolução de ler a Bíblia na minha adolescência, na minha juventude, quantas vezes eu queria ler a Bíblia toda, pelo menos uma vez. Eu nunca tinha feito. E chegava no ano novo, Senhor, esse ano eu vou ler, e eu vou começar 4 capítulos por dia, até dezembro eu vou ler toda a Bíblia. E fazia propósito, e começava entusiasmado em Gênesis. Gênesis é um livro lindo para ler. Eu já lia 10 capítulos por dia de uma vez, é muito gostoso. A história de Êxodo, meu irmão, eu lia muito antes, terminei, esse ano vai, chegava em Levítico, dava uma parada, aí mais devagar, chegava em Número, dava uma brecada. Meu irmão, como é difícil você converter resoluções em ações, meu irmão. Só pela graça de Deus, nós precisamos realmente decidir em nosso coração uma resolução e pedir forças para cumprir. Meu irmão, faça um propósito na sua vida. Se você nunca leu a Bíblia toda uma vez, 85% dos crentes nunca leram a Bíblia uma vez pelo menos na vida. É uma coisa triste e vergonhosa. Eu quero que você faça uma decisão hoje. Comece a ler 4 capítulos por dia da Bíblia, todos os dias desse ano que nós vamos entrar. Pode começar hoje, não tem que esperar primeiro não, começa hoje e termina no dia 11 de dezembro do ano que vem, para a glória do Senhor. Talvez você tenha que tomar alguma decisão em relação à sua vida devocional, o tempo de oração com Deus. Eu acho que todos nós aqui, olhando para Deus agora e olhando para essa nossa vida de oração, todos nós estamos com vergonha de Deus. Como nós oramos pouco, meu irmão, como nós passamos pouco tempo na presença de Deus. Nós todos estamos correndo atrás de tantas coisas, não sobra tempo para estar com o Senhor de todas as coisas. Faça um propósito, meu irmão. Não tem que começar orando 1 hora por dia, mas comece pelo menos com 5, 10, 15, vai aumentando o seu tempo na presença de Deus. Talvez você tenha também alguma coisa em relação ao testemunho. Crentes que são omissos na sua vida cristã, no seu testemunho diariamente, no seu trabalho, na sua faculdade, onde você está, uma testemunha. Senhor, eu quero renovar o meu propósito de ser uma luz, sal, aonde eu estou, eu quero ser uma testemunha fiel de Jesus Cristo. Talvez você tenha uma decisão em relação à sua contribuição, o seu dízimo. Meu irmão, entregar a Deus o dízimo não é obrigação, é privilégio, é bênção de Deus. Eu entrego os dízimos porque sei que é uma forma de eu dizer: Senhor, obrigado, porque o Senhor deixa comigo a maior parte, Senhor. Obrigado, Senhor, porque o Senhor é maravilhoso demais. Talvez você tenha que renovar nesse sentido, talvez alguma coisa em relação ao seu lar. Talvez precisa ser um melhor marido, melhor esposa, melhor filho, melhor pai. Eu não sei qual é o propósito que Deus quer colocar no seu coração, mas Deus quer que você faça. Aí fiquei pensando, como é que a gente faz para realizar tudo isso, Senhor? Eu quero realizar, Senhor, como é que eu faço? Aí cheguei a três fórmulas para você conseguir. Primeiro, depende de Deus, meu irmão. Nenhum de nós é capaz em si mesmo. Nenhum de nós pode fazer pelas suas próprias forças, até mesmo para o exercício físico. É uma decisão espiritual, meu irmão. Eu tomei uma decisão há muitos anos atrás, já faz mais de 15 anos que eu tomei uma decisão de andar todos os dias 5 quilômetros. E eu tenho cumprido fielmente esse meu compromisso com Deus. É o tempo que eu recito a palavra de Deus, é o tempo que eu decoro a palavra de Deus, é o tempo que eu estou com o Senhor. É uma coisa deliciosa, mas eu preciso depender de Deus, porque eu já tinha feito muitos votos antes, não tinha cumprido. Eu preciso de Deus, dependência de Deus. Segunda coisa, determinação. Nós não somos determinados nas coisas,
É qual aquele moço que disse: eu vou, papai, eu vou sim, tudo legal, papai, mas inconsequente não foi? Meu irmão, faça um voto e seja determinado naquilo que você quer que Deus realize através de você. Determinação. Eu gosto de Daniel quando disse: assentou no seu coração não se contaminar com o manjar do rei. Assentou, determinou no seu coração que ele não ia. Meu irmão, é determinação. E por último aqui, muito importante, disciplina. Nós somos muito indisciplinados. Quem aqui de nós não tem uma facilidade tremenda de começar um monte de coisa e parar no meio? É verdade. Nós somos indisciplinados de modo geral. E nós precisamos da graça de Deus para que isso possa acontecer. Que Deus nos abençoe, irmãos. A mensagem do Natal é a mais linda mensagem já anunciada na terra. Não basta conhecer essa mensagem, não basta apreciar a história do Natal, não adianta, não basta concordar com a narrativa bíblica, é preciso ir até Jesus Cristo e recebê-lo como Senhor e como Salvador. Agradecemos a Deus por ter mandado o seu Filho, Emanuel, Deus conosco. Isso é Natal. Nasceu o Salvador. E que Deus possa nos abençoar. Só relembrando, irmãos, podem citar quais são os 3 R's? Qual é o primeiro? Revelação. O segundo? Resolução. O terceiro? Realização. Pai Santo, aplica a palavra ao nosso coração, Senhor. Nós somos tão frágeis, Pai, não temos forças em nós, temos vontade de fazer coisas que agradam ao Senhor, temos desejo de orar mais, ler mais a Bíblia, testemunhar mais, temos desejo de manter o nosso corpo saudável, mas temos tantas fraquezas, Pai, que nesse Natal, nestas festividades, nesses momentos, lembrando do nascimento de Jesus, temos as nossas forças renovadas e que a nossa vida possa glorificar o nome do Senhor Jesus a cada instante. Oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigado, pastor Nato. Muita alegria poder estar com os irmãos aqui. Obrigado pelas orações, pelo ministério Vida Total da igreja também, que essa igreja participa. Deus abençoe.